Olá, queridos alunos, vocês aí, especialmente vocês, que estão na luta para o grande concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. A partir deste vídeo, nós iniciaremos a nossa caminhada pelas leis que regem o seu futuro cargo, as leis que regem a Polícia Militar da Bahia e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que são de interesse aí para o seu estudo no seu concurso. Sou Marcos Girão, servidor público federal aqui de Brasília, analista do Banco Central do Brasil, lotado do Departamento de Segurança, e eu coordeno uma área que trata de riscos, continuidade e normas. É por isso que nós somos apaixonados por normas e somos aqui o responsável, aqui no Estratégia Concursos, por ministrar as matérias de legislação de trânsito, legislação penal especial e legislação específica, normas como um todo. E dentre elas, nós começaremos a partir deste vídeo uma boa viagem pelo Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, um estatuto que, apesar de ter este nome, ele serve tanto para quem estuda para a PMBA, como para quem estuda para o CBMBA. Estou falando da Lei Estadual Baiana, número 7.990, de 2001. É uma importantíssima norma para o seu estudo. Por quê, professor? Porque eu estou falando do Estatuto do Policial Militar da Bahia, que também serve para o Bombeiro Militar. Você sabe o que é um estatuto? Um estatuto de servidores públicos civis, estatuto de policiais militares, estatuto de policiais civis, a nossa especialidade aqui no Estratégia, são normas que trazem o regime jurídico daquele cargo que você logo em breve exercerá. O estatuto ele vai traduzir toda a sua vida funcional como policial militar, no caso aqui do nosso estudo, lá no estado da Bahia. É a partir do estudo do estatuto que você vai entender como vai ser regida a sua carreira, quem você será então como um policial militar, um bombeiro militar, que tipo de posturas você vai ter que ter, que tipo de regras você vai ter que respeitar, que direitos e deveres estão postos a você, e também o que acontecerá caso você descumpra tudo aquilo que o Estatuto rege como deveres, como direitos. Então o Estatuto é uma lei grande, não muito simples em uma leitura fiel da letra. Talvez você tenha alguma dificuldade em entender um ou outro termo, aliás, vários termos, uma ou outra regra. E o nosso papel aqui vai ser o quê? Traduzir. Trazer uma forma mais visual de entendimento do Estatuto. Para que você possa, depois de assistir, ler o PDF, assistir às videoaulas, aí sim olhar para a lei e entender perfeitamente aquilo que ela está regulamentada. Esse é o nosso papel aqui, como professor desta disciplina, traduzir. E para isso, já te adianto uma coisa, eu não vou seguir artigo por artigo na ordem que está no Estatuto, não. Nem sempre eu conseguirei fazer isso. Às vezes eu vou mesclar, vou fazer aqui uma junção, um quebra-cabeças de um artigo que está aqui, outro que está lá embaixo, vou juntar para poder trazer uma razoabilidade no seu entendimento, construir com você a linha de raciocínio para que você de fato entenda com clareza e não erre nenhuma questão sobre o Estatuto da PMBA. A nossa experiência com os estatutos de polícias militares anteriores é o feedback dos alunos fantástico, onde eles dizem que praticamente gabaritaram as questões de estatuto porque conseguiram entender mais do que decorar as regras dessa norma, beleza? É uma norma que certamente vai ser bem cobrada em sua prova, vai exigir de você vai vir várias questões sobre ela e é preciso então um estudo cuidadoso e sistemático do estatuto, beleza? Pois bem, convido você então a começar a partir de agora essa viagem maravilhosa pela sua futura carreira. Mais um estímulo para você aprender o Estatuto. Você tem que estudar os PDFs, as videoaulas, como se já policial fosse. Como se já estivesse entrando ali, sendo nomeado e já buscando entender como será a sua futura carreira. Aí seu estudo vai ficar bem mais legal, bem mais divertido, tá certo? Vem comigo, estamos então no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. A Lei Baiana número 7.990 de 2001.
Vamos começar então pelas disposições preliminares. O que é que o Estatuto traz como regras introdutórias a respeito do seu futuro cargo? O artigo 1º do Estatuto diz que ele regula o ingresso. Olha só o que é que você vai ver aqui. Tudo aquilo que eu falei, né? Você vai ver sobre o ingresso, quais são os requisitos para o ingresso na polícia, as situações institucionais, as mais diversas situações institucionais, o que é um bombeiro na inativa, agregação, reversão, excedente, as suas obrigações, sim, como policial e como bombeiro, os seus deveres, mas não só obrigações e deveres, coisas boas também, os direitos, as garantias e as prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia. Por que esse estatuto também serve para o bombeiro militar? Porque não faz muito tempo os bombeiros militares se desvincularam. A Corporação Bombeiro Militar, que antes era vinculada à Polícia Militar, ela tornou-se independente e começou a andar com as próprias pernas. Não faz muito tempo isso. E aí entendeu-se que o Estatuto da Polícia se aplica perfeitamente. As regras são as mesmas, são militares, com funções diferentes, mas a vida funcional é idêntica. Então, por isso é que o Estatuto, a regra é a mesma para uma norma ou outra. É claro que nós temos outras regras específicas de cada carreira, mas o Estatuto, a vida militar, a vida funcional de você, futuro militar, seja policial ou bombeiro, é perfeitamente regida por esse estatuto, beleza? Então, de novo, ele vai te dar as regras de ingresso, situações institucionais, obrigações, deveres, direitos, garantias e prerrogativas, dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia. E é isso que nós vamos ver por todos esses vídeos. Vamos estudar cada um desses destaques aqui em vermelho e você entender muito bem cada um deles, tá certo? Então, vamos lá. Os militares, o Estatuto nos diz que os militares são agentes públicos que exercem funções específicas, voltadas principalmente, olha só, à defesa nacional e à segurança pública. Aqui o Estatuto trouxe um conceito geral sobre o que é ser um militar. E essencialmente é isso mesmo. Você vai exercer suas atividades que são bem peculiares, que são bem específicas, olhando para a defesa nacional, no caso principalmente dos militares das Forças Armadas, mas também os estaduais podem exercer essas funções, e aí as atividades de segurança pública, essas sim bem ligadas aí à vida de um policial militar e de um bombeiro militar em certa medida também, tá certo? Bom, os órgãos de segurança pública, as suas finalidades, têm fulcro, têm início, têm base na nossa Constituição Federal, lá no artigo 144, por ali. Ali você, 143, 142, 144, ali você vê como a Constituição trata os órgãos de segurança pública. Aí o 144 trata das PMs e dos Corpos de Bombeiros Militar e trata aí os órgãos das Forças Armadas. Tá certo? Então, os estatutos, eles olham para a Constituição Federal para poder, então, tratar aí, trazer, essas regras, ok? Os militares da União, aí o estatuto vai esclarecendo, olha só, que você já sabe, Os militares da União, não estou falando dos estados, estou falando da União, governo federal, são os componentes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Já na esfera estadual, temos o quê? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Aqui é mais um esclarecimento, tá? Os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de servidores públicos militares estaduais, denominadas policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente. Aí aqui já vem um destaque a se fazer. O que o Estatuto está dizendo é o seguinte, que você como policial militar, e aí de novo, quando eu falar policial militar, bombeiro militar está incluso também, não vou ficar repetindo os dois, Quando eu falar policial militar, como o Estatuto serve para os dois, então a regra para ambos. Então tá, os policiais militares e os bombeiros militares são servidores públicos estaduais considerados aí especiais, porque tem uma atividade bem peculiar. Diferente dos servidores civis, que tem aí, cada um com o seu cargo, tem uma série de atividades.
Então tá, a polícia militar e o policial militar e o bombeiro militar, eles são servidores públicos estaduais. E sua carreira, ela é estruturada hierarquicamente. Presta bem atenção nessa palavra. Dizer que uma carreira é estruturada hierarquicamente está me dando uma pista de algo diferente frente às demais carreiras civis. É claro que toda carreira tem sua hierarquia, tá? Um certo nível de hierarquia. Mas não... Claro, eu tenho um chefe. Eu, como coordeno uma equipe, eu sou o chefe de uma equipe. Eles são meus subordinados. Mas isso não quer dizer que os meus subordinados são hierarquicamente inferiores a mim na carreira. Já nas corporações militares, isso acontece sim. Quando eu digo que eu sou um superior a determinado militar, certamente ele é de um posto, de uma graduação hierarquicamente inferior à minha. Eu não posso ser chefe de alguém, de um superior meu. Na carreira militar não tem como isso acontecer. Então, há uma hierarquia de postos e graduações, vocês vão já entender esses conceitos, e essa hierarquia é um fator condicionante. É um dos aspectos mais importantes das carreiras militares. Nós ainda vamos tratar sobre hierarquia e disciplina, mas já te adianto isso aí com base nessa informação. Beleza? Para frente. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Ou você vai estar na ativa, ou você vai estar na inatividade. Quando eu digo que alguém está na ativa, eu acho que fica bem fácil entender. Se eu sou um policial da ativa, é porque eu estou na ativa, eu estou exercendo minhas atividades. Agora, quando eu digo que eu sou um policial na inatividade, aí é o contrário, não é? Eu sou um policial, mas não estou exercendo mais as atividades inerentes ao meu cargo. A inatividade, ela é comparada, na vida militar, ela é comparada à aposentadoria na vida civil. Só que na vida militar, a inatividade não significa que você está totalmente fora, descartado. Você aposentou porque está na inativa e não volta mais à atividade. Cuidado. A carreira militar, mesmo você sendo um inativo, está em casa, não trabalha mais, se aposentou, né, está na inatividade, você ainda corre riscos de voltar para a atividade. Em situações muito específicas, mas corre esse risco. Nós vamos já entender a respeito das diferenças aí, para que você fique bem claro o que é atividade e inatividade, tá certo? Ok, mas que você já sabe, ou você está na ativa ou na inatividade. Não existe meio termo. A situação jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais, sim, que lhe forem aplicáveis, pelo Estatuto, por legislação específica e peculiar, que lhe outorguem direitos e prerrogativas e lhe imponham deveres e obrigações. O que é que esse dispositivo está dizendo? É o seguinte, cara, não é só o Estatuto que vai reger a tua vida funcional, tá certo? Não é só o Estatuto, tá bom? Nós estamos estudando o principal deles, mas também a vida policial militar tem uma base constitucional e também tem aí outras leis específicas, leis baianas, leis estaduais, que vão regulamentar aspectos particulares daquilo que o Estatuto traz de uma forma geral, tá certo? Então o Estatuto é apenas a principal delas, tirando a Constituição, né, que é a principal de todas, a principal norma que vai tratar sua futura vida funcional, tá certo? Bom, e aí, veja só, já pulo para o artigo 16 para trazer essas duas situações institucionais, as primeiras situações institucionais do nosso estudo. Essa que eu acabei de falar, a atividade e a inatividade. O artigo 16 diz que os policiais militares encontram-se organizados em carreira, você já sabe, em uma das seguintes situações institucionais. Nós temos a primeira situação que eu vou falar aqui é aqueles que estão na inatividade. Veja, porque estar na ativa é muito fácil, né? É aquele que está exercendo suas funções. Nós vamos já falar também quem o Estatuto diz que são os militares da ativa.
Mas eu já vou começar aqui pela inatividade, porque essas vezes traz alguma confusão. A inatividade, de novo, é aquela situação em que você não está mais ativo, você, entre aspas, esse termo não se usa na vida militar, mas, entre aspas, você se aposentou, não está mais no exercício das funções, está na inatividade, mas a inatividade ela pode acontecer de uma ou de outra forma. Tem duas formas de você ser um inativo. Resumindo, grosso modo, uma dessas formas você ainda corre o risco de voltar à atividade em situações bem peculiares e específicas. Eu estou falando da reserva remunerada. A outra situação é quando você, de fato, não tem mais condições de voltar para a atividade. Ou porque está alienado mentalmente, por exemplo, ou porque sofreu uma limitação física, foi mutilado, enfim, não tem mais condições de exercer as funções militares. Aí você não está na reserva remunerada, você foi reformado. Então, quando você está em atividade, ou você está na reserva remunerada com alguma possibilidade de voltar ao serviço ativo, ou você não tem mais jeito de voltar ao serviço ativo, você está reformado. Olha só. Então, na atividade, nós temos os da reserva remunerada. São mais ou menos como os aposentados, né, civis, certo? Mais ou menos isso. Estes ainda podem voltar à atividade. E nós temos os reformados. Por razões de saúde ou idade avançada, não tem mais condições de retornar à ativa. É verdade. Não é só por situações de saúde que você vai ser reformado, não. Porque se nada acontecer de anormal, você vai, quando atingir seu tempo, os requisitos para se aposentar, você vai para a inatividade na reserva remunerada. E como o próprio nome diz, você está no banco de reservas, não está mais trabalhando, mas está lá como se fosse no banco de reservas de um jogo de futebol, recebendo dinheiro para estar jogando, mas você não está jogando. Você está em casa numa reserva remunerada. Portanto, com chances ainda de ser chamado para o jogo, em uma situação peculiar. Bom, mas a reserva remunerada tem um limite. Tem limite de idade, sim. Não é porque você está na reserva remunerada que você vai passar a vida toda, o resto da sua vida toda na reserva remunerada. Você vai atingir certa idade que, de fato, você não terá condição de voltar mais para a ativa por conta da idade avançada. Aí você vai da reserva remunerada para a situação de reformado. Tá certo? É uma transição aí a reserva remunerada. Tem gente que já vai reformado imediatamente, porque ou atingiu um requisito, porque teve um problema de idade, ou por causa de idade avançada, ou por causa de saúde. Tá certo? Normalmente o cara vai para a reforma mais por questões de saúde. Beleza? Direto assim, né? Da ativa para a situação de reformado. Tá certo? Bom, mas o que você tem que entender é, se eu estiver na inatividade, ou é porque eu estou na reserva remunerada, ou é porque eu sou reformado. Entendendo as diferenças dos dois, tá ótimo até aqui. Ainda temos aqui o pessoal da reserva não remunerada. Isso aqui é bem peculiar desse estatuto, tá? O normal mesmo é você, na vida militar, ter essa situação aqui. Mas o estatuto ainda nos traz essa situação da reserva não remunerada. Quem são esses? São os ex-integrantes do serviço que foram exonerados, saíram do serviço antes do tempo, né? Ou por uma questão ou por outra, foram exonerados do cargo, saíram da corporação, não estão mais nela, ainda são considerados como de reserva, mas uma reserva não remunerada. Esses aqui é que mais dificilmente retornam mesmo, né? Em situações muitíssimo peculiares. É só para vocês saberem aqui. E aí nós temos, né, a grande massa de militares, que é o pessoal da ativa. Logo em breve você estará aí, né, assumindo seu cargo, você estará na ativa. Quem são então os militares que são considerados como os militares na ativa? Professor, eu preciso saber isso, professor? Precisa não, deve. Você deve saber direitinho quem são os militares na ativa. E sabe quem são? Olha só. Os de carreira, você, daqui uns dias, eles se encontram no desempenho do serviço policial militar ou bombeiro militar. De novo, né? Sinta-se incluído aqui, você que está concorrendo para bombeiro, né?
nesse termo, tá? Então, os de carreira são aqueles que estão aí metendo a mão na massa, atrás de bandido, apagando fogo de incêndio, fazendo defesa, busca e salvamento, prendendo gente. É o pessoal de carreira. Também na ativa, nós temos os convocados. O militar da reserva pode ser convocado para o serviço ativo. Lembra que eu falei que o da reserva remunerada, principalmente este, pode ser, porque tem o da reserva não remunerada, mas vamos tratar aqui mais especificamente da reserva remunerada. Esses podem ser convocados para voltar ao serviço ativo. É claro que é por determinadas circunstâncias, vamos conhecê-las, mas eles são chamados de convocados quando eles retornam para o serviço ativo. Não mais são chamados de militares de carreira. Os de carreira são aqueles que ainda não entraram em nenhum momento na reserva remunerada. Porque quando entra na reserva remunerada e é chamado de volta, nós estamos tratando agora dos militares convocados, que são também militares na ativa, tá certo? Temos também os praças, ou as praças especiais, né? Já adiantando aqui um pouquinho, né? A praça, né? Chama-se praça aquele círculo de militares que não são oficiais. Soldados, cabos, sargentos, tá? E tem uma turma que nem é uma coisa, nem é praça, nem é oficial, mas já é da corporação. São os praças especiais. Eles também são militares na ativa. Quem são os praças especiais? São os aspirantes a oficial, aqueles que estão se preparando, fazendo curso de formação para ser oficial, e alunos dos diversos cursos de formação. Ora, quando você entra no curso de formação para soldado, seja policial militar ou bombeiro militar, você já é um militar, já é praça especial. Beleza? Recebendo aquela bolsa lá de tudo, já é considerado militar militar da ativa na modalidade praça especial. Se você está se preparando para ser um oficial da Polícia Militar, você está fazendo o CFO, que é o curso de formação de oficiais, ou está lá no curso de habilitação de oficiais, enfim, se está na condição de aspirante, porque ainda não é um oficial, né? Porque o aspirante, o aspirantado é meio que um estágio probatório, tá certo? Do oficial, tá? Um estágiozinho que ele faz ali. Bom, ok. Enquanto ele é aspirante, ele nem é oficial, nem é praça, é uma praça especial, tá certo? Temos também os agregados. Nós vamos estudar sobre a agregação. Em linhas gerais, não se preocupe com isso agora, nós vamos esmiuçar a agregação. O agregado é aquele militar que é da corporação, mas que não é, mas que continua sendo. Eita, professor, agora eu me enrolei todinho. Pois é, espera um pouquinho aí que logo em breve a gente vai tratar sobre a agregação. Nos vídeos seguintes, tá certo? Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, eu sou, mas não sou, mas continuo sendo, tá certo? É assim que você memoriza o agregado. Temos os excedentes, que são aqueles que deveriam ter voltado, mas não tem vaga para eles, então eles estão na condição de excedente. Nós temos ainda os ausentes e os desertores, nós vamos estudar a diferença de você ser um ausente, um desertor, tá? Não se preocupe com isso não. O que você precisa se preocupar agora é o seguinte, quem é considerado militar na ativa? Opa, professor, já sei, de carreira, convocado, ausente, desertor, praça especial, agregado, convocado, ainda tem mais aqui os desaparecidos e os extraviados. Depois você vai aprender direitinho quando é a diferença entre ser ausente, ser desaparecido e ser extraviado. São coisas bem parecidas que tratam daquele cara que sumiu, certo? Sumiu do mapa, policial militar, sumiu do mapa. Ou aí até o desertor também, tá? Mas aí a gente precisa entender quando que ele sumido é considerado ausente, quando que ele sumido é considerado desertor, quando que ele sumido é considerado desaparecido, quando que ele sumido é considerado extraviado. Isso você vai aprender direitinho nas nossas aulas. Mas o que você precisa saber agora, mais do que entender, como é que o cara é ausente, quando é que ele é desertor? Não, agora não. Agora é entender que estes daqui também são considerados militares na ativa. Beleza? Memoriza bem isso aqui, viu? Pra frente. Olha só, aquilo que eu falei, olha aqui essa regra do artigo 18. O policial militar da reserva remunerada,
por conveniência da administração, olha só, atenção, por conveniência da administração, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, poderá, hein? Não é deverá, certo? Ser convocado, lembra desse termo? Para o serviço ativo por ato de quem? Só quem é que pode convocar? O governador do estado. Olha que interessante. Esse artigo está explicando exatamente o que é ser um convocado. Um convocado é aquele da reserva remunerada. Veja que ele nem citou a reserva não remunerada. O cara da reserva remunerada, ele pode voltar ao serviço ativo. Lembra que eu falei que era em situações específicas? Está aqui. Primeira coisa, ele só pode voltar não por vontade própria, e sim ele só consegue voltar ao serviço ativo por conveniência da administração. Segunda coisa, uma vez que a administração entende conveniente, essa volta dele é por prazo certo, é em caráter transitório. E um terceiro aspecto, eu te convoco, você aceita? Você tem a opção de não aceitar voltar ao serviço ativo. Então não é uma convocação obrigatória que você tem que obedecer e tem que voltar. Ela é voluntária, transitória, sob conveniência da administração. E mais, quem convoca é o governador do estado. Governador do estado. Por favor, não pensa que é o comandante-geral da corporação que te convoca, não. É o governador do estado. E olha só, o policial militar convocado, nos termos acima, né, terá os direitos e deveres dos da ativa, de igual situação hierárquica. Agora, atenção, não tem um ponto aqui não, viu? Tem um ponto aqui não. Em tese, sim. Você voltando para a ativa nessas condições, você vai ter direitos e deveres igual ao pessoal da ativa na mesma situação hierárquica. Exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, fazendo jus ao acréscimo no seu tempo de serviço e a uma indenização no valor de 50% dos seus proventos, enquanto durar a convocação. Eu só entendi, foi nada aí. Calma, calma. O que é que esse dispositivo está dizendo? Você foi convocado para o serviço ativo? Na conveniência da administração? Fui. Você aceitou? Aceitei. Já sabe que é por caráter transitório, não sabe? Sei sim, professor. E eu sei também que quem me convocou foi o governador do estado. Ótimo, beleza. Então você já sabe. Exemplo, você é um soldado, né, que estava lá na reserva remunerada. Você vai voltar como soldado, vai ter os mesmos direitos e deveres do pessoal da sua situação hierárquica, soldados também, mas não todos os direitos e deveres. Você não poderá concorrer à promoção. Você já foi para a inatividade, você já atingiu a idade, já preencheu a carreira. Eu vou colocar aqui melhor, você foi para a inatividade como um sargento. Pronto, porque já iniciou soldado, cabo, sargento. Exemplo. Você voltará como sargento, vamos supor que você foi como segundo sargento. Você volta como segundo sargento, tem os direitos e deveres do pessoal da ativa, dos segundos sargentos da ativa, mas não todos os direitos e deveres. Você não vai concorrer à promoção para primeiro sargento, por exemplo. Não vai mais, você estava na inatividade, está transitoriamente ali. Mas aquele seu tempo em que você está de novo no serviço ativo será contado e você receberá um adicionalzinho de 50% dos seus proventos enquanto você está lá na ativa, nesse período transitório. Olha que legal. O provento, pessoal, é a mesma remuneração. É o sinônimo de remuneração. Só que o provento, quem recebe provento é quem está na inatividade. E quem recebe remuneração é quem está na ativa, mas são sinônimos. Tá? Então vamos supor que você tem um provento aí de R$5.000. Você vai receber 50% a mais dos R$5.000 por estar naquele momento lá, exercendo aquele período transitório de retorno ao ativo. Olha que legal, né? É um incentivo, uma forma de incentivar. Às vezes a corporação precisa dessas pessoas experientes, precisa dessas pessoas para determinadas atividades. A corporação não está conseguindo fazer concurso, está faltando gente. Então convoca essas pessoas para trabalharem um período aí
durante o período na corporação, para fazer os ajustes que forem necessários, que a corporação precisar, e aí você dá esse incentivo a esses caras. Beleza? Bom, é isso, né? Finalizamos aqui este vídeo com essas primeiras informações. Se você entendeu muito bem as funções da polícia, o que é um bombeiro da ativa, da inatividade, já tá bom demais. A partir do próximo vídeo, nós veremos como então, quais são os requisitos para ingresso na Polícia Militar, que também se aplicam ao Corpo de Bombeiro Militar, e nós entraremos em detalhes nos tais conceitos de hierarquia e disciplina. Olha, conceitos que caem bastante. E tudo que há, né, que os circunda, cai bastante em provas de concurso, beleza? Espero sinceramente que você tenha gostado desse nosso vídeo introdutório e te espero no próximo vídeo. Grande abraço, tudo de bom e até lá.